Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Hoje eu vim me abrir com vocês, eu vim contar a minha história, como tudo começou e como eu ingressei nessa profissão, de cabeleireira. Eu vou começar contando a minha história desde quando eu conheci essa profissão, Eu sei que tem muitas pessoas que aqui eu tenho certeza que também começaram muito jovens, Eu comecei a me envolver nessa área com apenas 14 anos de idade. Eu tinha apenas 14 anos de idade na época, fui ser auxiliar de uma profissional aqui na minha cidade. Se você também foi nova, começou nessa área nova e começou como auxiliar, deixa aqui no comentário a sua história, fala, Li, eu já fui, eu também comecei muito nova. Voltando à história, eu tinha apenas 14 anos de idade quando eu comecei a trabalhar num salão como auxiliar. E incrível que pareça, eu atendia apenas nos finais de semana. E quando eu atendia, eu recebia digamos assim, um salário de uma diária de R$20, gente, sim, era R$20 o que eu ganhava naquela época por dia. E não era R$20 tranquilo, o salão naquela época, na onde eu era auxiliar, era bem movimentado, graças a Deus era um salão bem movimentado. Então eu trabalhava das 8 até 100 horas para acabar, e eu ganhava esses R$20. Comecei com 14 anos, não sabia pegar numa escova, gente. Pra ter noção, ninguém das clientes dessa profissional queria fazer cabelo comigo. Era muito engraçado porque eu chegava a queimar a cabeça das clientes dessa profissional. E quando chegavam no salão para ser atendidas, chegavam na profissional e falavam assim, eu não quero que a Li escorra meu cabelo não, tá? O engraçado é que hoje em dia tem clientes minhas, que são minhas clientes nessa época, que me conheceram como auxiliar e lembram que naquela época eu queimava muito o casco do cabelo delas. E foi uma época de muita evolução. Por que eu falo foi uma época de muita evolução? Porque foi uma época onde eu me descobri. Na época eu não pensava em trabalhar com cabelo, igual eu faço hoje. Hoje eu vivo de cabelo, eu vivo dessa profissão. Hoje eu consigo ter a minha liberdade financeira só com essa profissão. Mas na época foi onde eu entendi como escovar um cabelo, como lavar um cabelo, divisão. Então eu entrei nesse salão sem fazer nada, eu não sabia pegar numa escova, não sabia escovar, não sabia lavar cabelo. Então eu aprendi do imediato zero, tudo com essa profissional. Eu fiquei lá durante 2 anos. E por que eu saí? Porque eu tive uma gravidez precoce, eu engravidei aos 16 anos de idade. Então eu tive que sair por conta do cheiro forte, que tem muita química. Eu fiquei afastada durante mais ou menos a minha gestação inteira. Fiquei minha gestação inteira parada, não trabalhei em nada. Eu tinha apenas 16 anos de idade quando eu fui mãe do meu filho Miguel. Eu tenho um menininho de 6 anos. E na época eu casei também com meu digníssimo marido. A gente casou e a gente foi morar no fundo da casa da mãe dele na época. E na época eu fiquei sem trabalhar, não trabalhei, fiquei curtindo meu filho pequeno. Aí as contas começaram a chegar. Eu tive que correr atrás de um serviço para poder auxiliar o meu esposo. Foi aonde eu fui tentar ser auxiliar de alguns profissionais aqui, trabalhei com vários profissionais da minha cidade aqui. E no meio desse tempo sendo auxiliar, eu cheguei a fazer faxinas também, já fui doméstica também, fazia diária, fui diarista, nos meios de semana limpava a casa, limpava banheiro, E ganhava uma diária por dia que eu limpava essa casa. E nos finais de semana eu ia trabalhar em salão, foi aonde a minha chavinha virou. Eu comecei a perceber que eu gostava muito daquilo, eu gostava, porque eu esperava a semana inteira para poder chegar
no final de semana. Olha isso, gente. Eu esperava a semana inteira para chegar no final de semana para mim poder trabalhar como auxiliar no salão. Foi onde eu entendi que eu gostava daquilo, que eu amava o que eu fazia. E na época eu não trabalhava com descoloração, eu era somente auxiliar, ajudava a lavar cabelo, né? Eu gostava daquele ambiente de salão, eu gostava daquele ambiente de mulheres, de conversas, eu gostava muito do ambiente, ainda amo, né? Mas eu gostava muito daquele ambiente de salão. E foi onde a minha chavinha virou e eu vi que eu gostava muito daquilo, né? E no meio desse tempo, eu sendo auxiliares nos finais de semana, e trabalhando como doméstica, eu fui ser sócia de uma cabeleireira aqui em Florestópolis, né? Fui fazer uma sociedade que durou mais ou menos 1 ano e meio. E a partir do momento que eu fui sócia, eu trabalhei por conta própria. Eu conquistei as minhas clientes, comecei a trabalhar, comecei a divulgar mais as redes sociais, não como com estratégia, não como atração, né? Então, na época, eu vivia muito de promoção, eu tentava captar clientes em promoção, eu era rainha da promoção, vamos dizer assim, né? Eu tentava captar clientes por preço, e vocês sabem que quem vem por preço, vai por preço, não dá muito certo, né? Então, eu acabei fazendo essa sociedade que durou mais ou menos um ano, acho que foi quase 2 anos, durou mais ou menos 1 ano e meio. E eu consegui ter uma cartela de clientes a partir desse momento, aonde eu fui voar sozinha, né? Eu fui tentar empreender, eu fui me jogar nesse mercado totalmente de cara mesmo, foi aonde eu ingressei. E a minha avó tinha um cômodo bem pequeno lá na casa dela, que era um bar antigamente, e nesse bar tava abandonado, né? E eu falei, ela me chamou, né, se eu queria atender lá, né, era um espacinho humilde. Aí foi onde a minha história literalmente aconteceu, da água pro vinho. Gente, é engraçado que a Elisandra antes daquele salãozinho e a Elisandra depois é totalmente diferente. São 2 pessoas totalmente diferentes. Porque a partir do momento que eu saí dessa sociedade e fui pro meu próprio negócio, fui realmente me jogar nesse mundo da empreendedora, realmente ser dona do meu próprio negócio, foi aonde as coisas aconteceram, foi aonde tudo aconteceu. E eu vou chegar nessa parte. Aí, eu lembro quando eu entrei lá, eu não tinha condições financeiras nenhuma, nem de comprar uma cadeira. Na época eu ganhei algumas coisas. Eu lembro que tinha um banco de pallet que o meu marido mandou fazer ainda. Ele mandou fazer esse banco de pallet. Acho que foi bem baratinho, ele pegou os pallets no mercado e mandou o rapaz fazer esse banco, ele pagou em média 25, 30 reais. É onde as minhas clientes sentavam. E eu tinha uma cadeira bem antiga, que essa minha antiga cabeleireira mesmo, que eu fui a primeira auxiliar, que realmente eu aprendi muita coisa com ela, me deu essa cadeira. Foi ganhada. Mas ela não descia. A cadeira não descia, não tinha aquela coisa hidráulica de descer, ela só virava, mas ela não descia, ela era super alta. E eu mandei arrumar ela, mandei descer um pouco, e aí até aí tudo bem. Eu lembro que eu comecei nesse cantinho meu, nós pintamos, nós ajeitamos, colocamos forro também, não tinha forro na época. Deixamos mais ajeitado, vamos dizer assim, foi aonde foi o meu começo. Eu tinha um espelho, uma sapateira para poder guardar os meus produtos, um lavatório que eu comprei usado, eu acho que foi em média 200 reais usado, e meus produtinhos, né, que tinha muito pouco produto, e a cadeira ganhada. E essa cadeira, gente, se eu contar para vocês o que aconteceu com essa cadeira, vocês não vão acreditar. Eu lembro que eu estava em um atendimento e essa cadeira caiu. Esse mão aqui, ó, onde as clientes se apoiam, ela caiu. E a cliente caiu para trás.
Gente, é engraçado que essa cliente é cliente minha até hoje. A cadeira caiu com a cliente sentada, pra vocês terem noção. Eu lembro que eu fiquei sem cadeira. Era começo de ano, sorte eu consegui atender no dezembro ainda, porque eu saí dessa sociedade mais ou menos em novembro, né? Aí em dezembro eu atendi com a cadeira, em janeiro ela quebrou e eu tava sem nada de dinheiro para poder comprar uma cadeira, nenhuma usada. O que eu fiz, né, para não ficar sem atender? Sabe essas cadeiras de espera, essas poltronas normaisinhas, sequinhas? Elas são bem baixas. Peguei essa poltrona, coloquei na frente do espelho e falei, é lá que eu vou trabalhar. Coloquei essa poltrona lá, eu lembro que eu tinha vários puffzinhos para as clientes sentar, né? Peguei o puffzinho, coloquei, eu lembro que eu sentava assim no puffzinho, colocava a cadeira, a cliente sentava e eu ia lá, fazendo cabelo, fazia minhas mechas, fazia tudo lá. E colocava o carrinho auxiliar aqui do lado, que meu carrinho auxiliar era bem pequenininho. Gente, é engraçado porque eu conto isso sorrindo, mas na época era a minha realidade, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha condições de comprar uma cadeira hidráulica, nem usada, não tinha realmente condições nenhuma. E eu fazia muita promoção na época e eu não via a cor do dinheiro, eu trabalhava. E era engraçado, eu tinha um filho pequeno, na época eu não sei se ele tinha 3 ou 4 anos, eu acho que ele devia ter mais ou menos uns 4 anos de idade, 3 anos acho que foi. E, gente, era incrível que eu deixava meu filho e ia atender nessa cadeira. É muita loucura, né? A gente conta assim hoje em dia essas coisas e fica assim, como é que pode, né? Aí eu lembro que foi a minha realidade. Essa foi a minha realidade e graças a Deus eu sempre tive um apoio muito grande do meu marido, né? Ele sempre me apoiou em todas as minhas decisões até hoje. Então eu sei que não é a realidade de muitas pessoas não têm o apoio familiar, não têm o apoio do cônjuge, não tem o apoio de ninguém, né? E às vezes se frustra, às vezes não tem medo de começar, né? Tem vergonha de começar. Então, o que eu digo pra vocês, gente? Comece com o que você tem. Ninguém cresce, assim, expande do nada. Ninguém consegue conquistar as coisas da noite pro dia. A gente conquista as coisas aos poucos. E sabe qual é mais engraçado? Quando a gente soa, quando a gente trabalha, a gente dá mais valor. É uma frase que eu levo, o trabalho devolve. Então, faça com amor o seu trabalho. E deixa eu te contar pra vocês um pouco, mas voltando ao assunto da minha história, né? E lá, nesse lugar, eu não pagava nenhum aluguel, né? E o que mudou a minha realidade? O que aconteceu com a Elisandra? Comecei a ser referência aqui na minha cidade, porque eu mudei a minha mentalidade. Eu mudei totalmente o meu modo de pensar da nossa profissão. Eu comecei a enxergar que a nossa profissão ela pode nos trazer muitas coisas melhores, não é trabalhar horrores, trabalhar muito. Então eu lembro que teve uma época da minha vida profissional que eu cheguei a ter crises de ansiedade por conta, é uma síndrome que o pessoal fala, que eu não sei a síndrome, o nome certo, mas é uma síndrome que acontece quando a pessoa ela tem muito desgaste no trabalho, né? Eu cheguei a trabalhar tanto que afetou o meu emocional. Eu tive crise de ansiedade por conta disso. E que aconteceu com tudo isso, né? Foi na época que eu tinha muita procura aqui na cidade. Realmente a minha agenda estourava de cliente, era uma loucura, vocês não têm noção. Eu saía super tarde do salão, entrava super cedo, saía super tarde, era uma correria. Eu não tinha tempo para almoçar, eu não sentava para almoçar. Eu chegava, não parava, saía de noite. E foi aonde a minha vida profissional só crescia, mas a minha vida pessoal não. Olha que engraçado, né? E foi aonde realmente eu virei referência aqui na cidade em questão das mechas, né? Foi aonde o meu nome estourou, onde eu fui conhecida aqui na cidade. Foi nessa época, mas foi a época também muito difícil profissionalmente, pessoalmente, né, pra mim.
E nessa época eu tive que fazer terapias também para poder saber o porquê estava acontecendo isso comigo. Eu não tinha nenhum momento de lazer com a minha família, eu não tinha nenhum momento de lazer, nenhuma válvula de escape. Eu falava que a minha válvula de escape era meu trabalho. É muito engraçado isso, né? E eu lembro que nessa época foi bem difícil eu tentar mudar totalmente a minha agenda. E foi onde eu aprendi que a gente deve trabalhar bastante, mas deve trabalhar que realmente a gente consiga prosperar, né? Eu falo prosperar não somente em dinheiro, no financeiro, mas também prosperar na nossa vida pessoal, no nosso casamento, no nosso convívio familiar. E tudo isso influencia muito no nosso profissional, né? Se a gente... vocês também devem... Não sei se muitos profissionais passam por isso, né? Mas deve ter algum momento da carreira de vocês, ou vocês estão passando por isso, né? De ter aquela coisa... Meu Deus, eu tenho que desacelerar. O que eu fiz? Eu mudei totalmente a minha tabela, né? Foi aonde eu acabei mudando totalmente a minha mentalidade com o meu trabalho. Comecei a ter mais posicionamento profissional, comecei a me posicionar melhor, comecei a mudar totalmente meus preços, tudo. E eu consegui fazer uma agenda que lotasse rápido, mas que eu tesse um pouco mais de lazer, eu tesse horários de almoço. Hoje em dia você consegue ter um horário de almoço, isso é muito raro naquela época, era muito raro pra mim naquela época. Eu não conseguia ter. E o mais engraçado de tudo é que quando você começa a sua profissão, você acha que a agenda cheia, meu Deus, é a melhor coisa do mundo, mas depois que você vê que não é agenda cheia, o que vai mudar totalmente a sua perspectiva do seu sucesso é a sua mentalidade, o seu posicionamento alinhado. Eu já conversei com vocês sobre isso aqui. E voltando à minha história, porque eu já mudei totalmente, comecei a falar de posicionamento, o que aconteceu daí em diante? Aí eu fiquei mais conhecida ainda, né? E o que mudou também, as redes sociais, gente, por favor, se mostrem o trabalho de vocês. Quem não é visto não é lembrado. Eu comecei a aparecer, eu comecei a realmente mostrar a minha cara nas redes sociais, comecei a me expor melhor. E o que aconteceu? Eu comecei a ter mais clientes por meio das redes sociais. Por quê? Se você faz um trabalho bom, como a sua cliente vai descobrir que você faz um trabalho bom? O boca a boca dá certo? Dá, mas a rede social, ela consegue alcançar muito mais pessoas. E foi onde mudou muito também a minha realidade, junto com o meu posicionamento, junto também com o meu marketing, né? Marketing digital, vamos dizer assim. Eu consegui crescer muito mais, né? Eu era uma menina de 14 anos de idade que cheguei a fazer faxina. Hoje em dia eu consigo sobreviver sendo cabeleireira, sobreviver do meu trabalho, eu consigo ganhar super bem, consigo ter uma vida melhor para minha família, graças ao meu trabalho. E isso que eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, né? Ter uma liberdade financeira e ter uma estrutura no seu trabalho. E eu sei que é difícil o começo. Eu vim contar a minha história para vocês realmente ver, gente, que todo mundo começa, todo mundo tem o começo. É assim que acontecem as coisas. Eu não comecei sendo referência, eu não comecei fazendo cabelos bonitos, eu não comecei trabalhando do jeito que eu trabalho. A minha realidade era totalmente diferente, eu não tinha cadeira, gente, eu não tinha cadeira. E sobre o assunto da cadeira, a minha cadeira, eu cheguei a comprar uma usada na época, que eu paguei R$150 na cadeira usada. E eu achava aquilo extraordinário, meu Deus do céu. Comecei a reformar aquele estúdio, vou deixar até uma fotinha pra vocês aqui, pra vocês verem como é que era. Comecei a reformar aquele estúdio lá onde eu atendia.
Ele era bem pequenininho, gente, bem pequenininho mesmo, mas nossa, eu fiz grandes clientes lá, eu fiz pessoas incríveis, conquistei coisas incríveis naquele espaço pequeno. E comecei a ajeitar, né, do meu jeito, ajeitar do jeito que eu queria. E há 6 meses eu tô aqui nesse espaço lindo, com uma equipe incrível que tá comigo. E eu falo assim que foi um propósito de Deus em nossas vidas ter acontecido isso. Porque Deus juntou histórias incríveis com propósitos, com vontade de crescer, com tudo. E juntaram nós, né, que formou a equipe Professional 5 aqui na cidade, que é um salão super referência que tem aqui em Florestópolis, na minha cidade. Lembrando, a minha cidade só tem 10 mil habitantes. É muito pequena a minha cidade, é muito pequena. E a gente é um salão referência porque tem vários serviços, né? E eu falo que foi um propósito de Deus. A gente aqui tem um salão muito bonito, muito abençoado por Deus. E a gente vem conquistando mais e mais coisas. E Deus é incrível, Deus é incrível. Ele consegue tirar você do nada e te fazer engrandecer. E eu falo assim, o que mudou muito a minha perspectiva também, as minhas técnicas mudaram totalmente, o meu posicionamento, o meu modo de vestir, tudo foi alinhando com o que eu queria transmitir para minha cliente. E mesmo, é engraçado, gente, porque mesmo atendendo naquele salão pequeno, com as dificuldades que eu tinha, eu passei cada perrengue naquele salão, vocês não têm noção, vocês não têm noção. A realidade era, assim, muito louca, porque do lado do salão era a cozinha da minha avó, né? Então, as clientes escutavam a minha avó do lado, era muito engraçado. E eu falo assim, gente, não desista dos seus sonhos. Deus é incrível, se você tiver determinação, você focar realmente, colocar toda a sua energia naquilo que você quer, você vai conseguir. Não ligue para as críticas. Antigamente eu ligava para tanta crítica, vocês não têm noção. Eu era uma menina. Hoje em dia eu tenho 22 anos de idade. Ainda sou uma menina, mas uma menina mulher. Eu sei o que eu quero. Então eu digo para vocês, gente, você é a protagonista da sua história. O seu passado não quer dizer nada sobre o seu futuro. O seu presente, sim. O que você faz hoje reflete no seu futuro. O que você foi ontem já passou. A sua realidade pode ser uma realidade com muitas dificuldades, que ninguém te apoia. Mas comece. Faça por você. Não espere de ninguém. Gente, vocês têm noção? Eu não tinha dinheiro para poder investir num espaço. Eu não tinha dinheiro para poder comprar uma cadeira. Eu não tinha dinheiro. Gente, eu lembro que acontecia de acabar produto no meio do procedimento naquela época, quando eu comecei. Eu sei qual é a dificuldade, eu sei. Eu não tinha condições nenhuma de oferecer um conforto para as minhas clientes. E você acha que elas importam? Elas querem um serviço bem feito. Elas querem que você dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, pare de ficar se vitimizando. Se eu conseguir conquistar o que eu tenho hoje, se eu conseguir alcançar, você também consegue. E eu venho com essa história realmente para te tocar, para poder realmente te mostrar que é possível crescer nessa profissão. Olha a minha realidade. Aos 14 anos de idade, 16 anos de idade, eu fui mãe. Realmente de improvável, era uma pessoa improvável, não tinha estudo, eu não tenho formação completa. E hoje eu consigo resultados extraordinários no meu trabalho. E eu quero dizer para vocês, gente, o quão grandioso que é o poder de você ter garra, de você ter vontade. E você acha que eu tive muito apoio de pessoas... Não falo de família, mas de pessoas que olham você e falam que você vai conseguir. Não,
Não espere isso de ninguém. Faça por você. Começa. Não fica pensando na grama do vizinho. Ai, porque fulano tem isso, eu não tenho... Gente, eu vou deixar sempre aqui em cima depois uma fotinha para vocês terem noção de como era a minha realidade. Era bem diferente do que eu tenho hoje. Assim, a pior fase assim minha realmente foi quando eu era diarista. Eu trabalhava para ganhar R$70 no dia, limpando casa. E era aquele dinheiro que eu tinha, não tinha nenhuma outra renda. E era o que eu sabia fazer, né? E atendia no salão nos finais de semana. Então, o que eu digo pra vocês? Não deixa a sua realidade interferir no seu futuro. Não deixe as críticas influenciarem você. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada não leva a nada. Escute pessoas que têm algo. Quem te julga, gente, não tá fazendo um terço do que você faz. Não tá fazendo um terço. Eu fico muito emotivo quando eu conto a minha história, porque eu sei das dificuldades que eu passei. E eu sempre, quando eu conto essa história, eu tento sorrir, tento deixar mais leve. Mas para lembrar, realmente dá uma emoção, porque às vezes a minha história pode te motivar, talvez pode te inspirar. Espero que vocês gostem.